Shalom, povo de Deus, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula do nosso curso de Hebraico Bíblico Shalom. Esse curso que eu tenho certeza tem sido uma bênção para a sua vida, assim como tem sido uma bênção para a minha vida também. Eu sou o professor Daivan, tenho o prazer de estar com você em mais uma aula. Nós estamos já no nosso terceiro módulo, estamos trabalhando aí a respeito do substantivo e as suas particularidades. E o assunto do momento é construto e absoluto. Já falamos da aula passada sobre a ideia do construto absoluto, onde o que me faz identificar o construto absoluto, essa ideia, essa relação construto absoluto, é quando eu tenho dois substantivos, onde um ele depende do outro, ele está ligado ao outro, tendo aí essa ideia de pertenço, de dependência um do outro, ok, pessoal? De posse um do outro. Eu disse para você que o primeiro geralmente será a posse do segundo. Esse que é o elemento possuído, ele é chamado de construto, e o elemento possuidor, ele é chamado de absoluto. Diz também para vocês que o primeiro substantivo sempre será o construto, e no caso ele é o elemento possuído, e o segundo sempre será o absoluto ou o elemento possuidor. E nós temos aí no hebraico, quando eu tenho dois substantivos, na tradução eu faço essa ligação da preposição de, para que ele possa ajudar na questão da interpretação, da melhor compreensão do substantivo e desse construto absoluto, ok? Hoje nós vamos trazer aí algumas formas, por exemplo, a forma, você está vendo aqui, a forma do construto absoluto no masculino singular e do construto absoluto no feminino singular. E aí depois nós vamos falar sobre o masculino plural e também sobre o feminino plural. Ok, pessoal? Então, a nossa aula hoje ela vai tratar a respeito disso. Eu peço a você, preste muita atenção, porque tem muita coisa boa para nós aprendermos aqui, tá bom? Esse assunto, esses exemplos você não vai encontrar na apostila, tá? Se você tiver aí a gramática do professor Antônio Renato Gusso, você pode olhar a partir do capítulo 8, né? Que é a partir da página 80. E se você não tem, preste muita atenção na aula de hoje. Você pode pausar, você pode escrever, né, os exemplos, você pode anotar os exemplos aí, com certeza. E eu incentivo você a escrever, porque isso ajuda você a melhorar a tua escrita, a melhorar o conhecimento das letras hebraicas, vai te ajudar muito, ok? Então, preste atenção na aula. Vamos lá, pessoal. Primeiro exemplo, primeiro ponto que eu quero destacar aqui, antes mesmo de falar da forma do singular feminino e masculino, é dizer a você da forma básica do substantivo do construto. Ele diz assim, ó, as palavras no estado absoluto, não sofrem modificação. O absoluto é o segundo, tá? O segundo, que é o elemento possuidor, ele não sofre alteração ou modificação. As que se encontram em construto, elas podem ou não sofrer modificações nas vogais, nós vamos ver um exemplo daqui a pouco, ou nas consoantes, tá? Então, no absoluto não vai sofrer alteração. Agora, no construto, pode acontecer de o substantivo sofrer alteração na vogal, ela passa de vogal longa para uma vogal breve, ou pode acontecer também na mudança da consoante, isso aí nós vamos ver aí mais na frente, ok? Então são detalhes que é interessante você observar. O absoluto, que é o último, ele não sofre alteração. A alteração geralmente vai acontecer no construto, a mudança da consoante, a mudança da vogal, já nós vamos ver principalmente na parte feminina, tá bom, pessoal? Vira a página, você que tem aí a sua gramática do Antônio Renato Gusso, você que não tem, continue atento para essa aula, tá ok? Diz assim, forma do masculino singular. O masculino singular, na grande maioria das vezes, não sofre mudanças nas terminações, mas ele pode, às vezes, alterar a vocalização, que não é esse caso. Eu trouxe um caso aqui, ou dois exemplos, de substantivos ou da ideia de construto absoluto no masculino singular, onde você vai ver que ele não sofre a alteração, tá, pessoal? Nós não teremos a alteração. Como eu já disse, o artigo definido ele vai aparecer muitas vezes para definir essa ideia de construto absoluto,
para dizer que aquilo ali é um substantivo e ele está definido, ok? Uma palavra definida e não alterando. Ele não vai alterar essa ideia de construto absoluto. Tá bom, pessoal? Uma conjunção entre dois substantivos alteraria, deixaria de ter essa ligação construto absoluto. Uma preposição também, mas o artigo não. O artigo ele está ali para definir o construto e o absoluto, ok, pessoal? Então, vamos lá para o exemplo da forma masculina do singular do construto absoluto, ok? Então, aqui nós não vamos ter nenhuma alteração. Nós temos aqui a palavra Shem Raish. Shem Raish. Ok, pessoal? Nós temos a expressão Shem Raish. É o primeiro exemplo que eu peguei aqui para vocês, ou para nós. Tudo bem, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, nós vamos diminuir aqui para poder transliterar e colocar a tradução, tá? Eu vou colocar aqui em cima mesmo, ó. Você tem o shin, ok? Eu tenho o zere e eu tenho o mem. Então eu tenho shem, ok? Aqui eu tenho o artigo. Pessoal, vou fazer o seguinte, vou fazer diferente para não complicar, deixa eu fazer aqui embaixo mesmo, tá? Eu diminuo, mas vai ficar mais compreensível, tá? Eu tenho o primeiro substantivo. Esse aqui é o primeiro substantivo e aqui é o segundo substantivo. OK? Vamos lá. Shem, OK? Shem. Aqui eu tenho um artigo definido, ok? Ó, Aleph, que é o apóstrofo, Hirik e Yud, que é o meu I longo, e eu tenho o Shin mais uma vez, ok, pessoal? Eu tenho Shem Raish, eu tenho dois substantivos, Shem, que quer dizer nome, deixa eu já traduzir aqui, quer dizer nome, Ra é o artigo, tá? O Ish, homem, isso na tradução literal. Pessoal, nome, artigo e o outro substantivo, o homem, ok? Shem Raish. Eu tenho uma ideia de construto absoluto. Eu tenho dois substantivos, Shem, nome, Ish. Shem, nome, Ish, homem. Então, eu tenho dois substantivos, onde o primeiro, ele depende do segundo para ter essa relação, esse sentido. Então, no hebraico, quando eu tenho dois substantivos, eu tenho a ideia de construto absoluto, onde o primeiro, que é Shem, depende do segundo, que é Ish, para ter esse sentido. Shem, Raish. Aqui eu tenho uma ideia de construto absoluto. E o artigo, pastor? O artigo aqui é para definir a frase, tá? Porque se eu não tivesse o artigo definido, eu teria um nome de um homem, mas aqui eu tenho o. Então, na tradução formal, pessoal, mais correta, eu tenho o nome do homem, ok? Eu tenho o nome do homem. Essa é a tradução mais correta. O artigo, ele vem aqui no início, ok? Ele está definindo essa ideia do construto absoluto. O nome de quem? Do homem. O primeiro depende do segundo. O primeiro é o construto. Construto. E o segundo é o absoluto. Beleza, pessoal? Construto, absoluto. Primeiro, construto. Segundo, absoluto.
o construto sempre vai depender do absoluto. Vocês viram que não houve alteração aqui no singular masculino. Segundo exemplo, pessoal. Segundo exemplo, vamos lá. Fazer a mesma coisa, vamos transliterar aqui, ó. Vamos transliterar. Eu tenho o nun, ok? Eu tenho o segol. Eu tenho o zain, que é o z. Eu tenho, mais uma vez, o segol, ok? E eu tenho o memsofit, ok? Nezem. Vamos lá? Ó, zain, que é o z. Kametz, gadol. Re. Kametz, gadol. E o vet. Vet. Pessoal, olha só. Nezem, zahaf. Nezem, zahav. Nezem, zahav. Vamos traduzir? Eu tenho Nezem, quer dizer anel. Zahav, quer dizer ouro. Olha só. Pessoal, anel é substantivo, sim ou não? Sim. Ouro? Sim. Então, eu tenho dois substantivos. Dois substantivos. E eu não tenho nenhum artigo definindo. Ok? Eu tenho a palavra nezem e a palavra zahav, onde o primeiro aqui quer dizer anel, e o primeiro aqui, pessoal, no caso, ele é o construto, e o segundo, ele é o absoluto. Esse aqui precisa do segundo para ter sentido. Então, eu tenho dois substantivos. Aqui eu tenho claramente uma situação, um caso de construto absoluto, ok? Nezem, zahav, anel, ouro. Na tradução, eu vou traduzir por anel, ou um anel, porque não está identificado, um anel de, olha a preposição fazendo a ligação, ouro. Ok, pessoal? Um anel de ouro. Um anel de ouro. Nezem, zahav, anel de ouro. Construto absoluto. E você viu que no masculino não houve alteração do primeiro, que é o construto. Porque a alteração nunca vai acontecer no segundo. Vai acontecer, se tiver que acontecer, no primeiro, que é o construto. Nunca no absoluto. Beleza, pessoal? Ok? Tranquilo aí? Beleza? Então agora, segunda forma, forma do feminino. Forma do feminino, pessoal. Vamos lá. Segunda forma, forma do feminino. Diz assim: o feminino singular, que é o que nós vamos tratar aqui, geralmente muda. Geralmente, na grande maioria das vezes, ele muda a terminação. Como assim? Muda. A terminação muda de kametz, re, que nós já falamos em outras aulas, que o kametz, re, na maioria das vezes, geralmente, ele representa o feminino, né? Você viu ali kametz, re no final de uma palavra. Geralmente, essa palavra é uma palavra feminina. Então, no construto absoluto, essa terminação, geralmente, ela vai ser alterada, mudada para tav. O kametz re sai e o tav, ele entra, ok? Vamos ver na prática isso aí. Você viu que no singular masculino não há alteração, não muda, ok? No feminino, o kametz re, ele altera de kametz re para o tav. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos, por exemplo, que ajuda a clarear a mente, tá bom? Então, olha só. Eu tenho aqui a expressão Torá. Eu tenho a palavra Torá. Vamos lá? Olha aqui, ó. Tav. Ok, pessoal? Rolem Vav.
eu tenho o Resh e eu tenho o Kametz He. Eu tenho o Kametz He. Eu tenho Torá. Torá, você sabe que quer dizer lei. Lei. Torá quer dizer lei. Beleza, pessoal? Quando eu estou em uma situação de construto absoluto, onde o primeiro vai depender do segundo, eu tenho que ter a ideia da preposição de. Então, Torá é lei. Mas se eu quiser dizer lei de, trazendo já essa ideia de construto absoluto, dessa ideia de pertenço, de posse, lei. Lei de quem? A lei de alguém. Então, eu não vou dizer falar Torá, porque Torá quer dizer lei. Eu quero dizer lei de. Então, trazendo para essa ideia de construto absoluto, eu vou alterar no feminino o Kametz He para Tav. Então, como fica? Ó, Tav, Rolevav, Resh. Lembra do que eu falei agora há pouco? Que a vogal também poderia sofrer alteração, pessoal? Lembra disso? Então, olha um exemplo claro. Aqui eu tinha o Kametz Gadol, que é o Alon. Ele vai ser reduzido a breve. Aqui é o patá, tá? Então há essa alteração natural, tá? Porque nós estamos falando de construto absoluto no feminino singular. Então o patá, ao invés do Kametz Gadol, patá, e o tav, a presença do tav no final. Agora eu não tenho Torá, lei, eu tenho Torat. Torat quer dizer lei de. Lei de. Torat quer dizer lei de. Ok, pessoal? Essa é a pequena mudança. No masculino, eu não tenho essa alteração no construto. No feminino, geralmente, o Kametz He, que é a marca do feminino, ele vai singular, ele vai sair para a entrada do Tav, ok? É o que aconteceu aqui. Eu tenho Torá, lei, mas eu quero dizer lei de. Então, sai o Kametz, passa o Patá, sai o Re, vem o Tav. Eu tenho Torat, Torat, ok? Torat quer dizer lei de. Agora vamos lá para a palavra, para a sentença aqui. Eu tenho Tav, Rolevav, o Resh, o Patá, o Tav, ok? Eu tenho, ó, o Aleph, que é o apóstolo. Eu tenho um Shivá composto de Segol, que é o meu Hebrev, ok? Eu tenho o Lamed, eu tenho o Rolem, eu tenho o Re, eu tenho o Hirek e Yud, que é meu Ilongo, e eu tenho o Mem Sofit. Ok, pessoal, eu tenho aqui dois substantivos. Torá é uma palavra feminina, feminina. Por isso, a terminação aqui, ó, Kametz He, identificando que essa palavra é uma palavra feminina. Se ela é feminina, na ideia de construto absoluto, ela deixa de ter o Kametz He para ser alterado para o Tav. Então, eu tenho agora Torat. E aqui no nosso exemplo, eu tenho Torat Elohim. Tá? Torat quer dizer lei de. Elohim, Deus. Então, eu tenho aqui, pessoal, olha, Torat Elohim. Torat Elohim. Torat Elohim. Lei de Deus. Lei de Deus. Construto absoluto, onde o primeiro
é o construto. E o segundo é o absoluto. O primeiro depende do segundo. O primeiro elemento é possuído pelo segundo, que é o possuidor. Torat, lei de Deus. A lei é de quem, pessoal? De Deus. Lei de Deus. Torat Elohim. A alteração no feminino de Kametze para Tav. Ok? Beleza, pessoal. Deu para entender aí? Eu espero que sim. Vocês são inteligentíssimos. E eu acredito que vocês têm conseguido assimilar essa aula e aprender também. Ok? Vou deixar aqui o quadro para que vocês possam analisar. E na próxima aula, possivelmente, nós já estaremos aí concluindo esse assunto de construto e absoluto. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, mande mensagem, nos procure no WhatsApp, deixe a sua dúvida aí na plataforma, estaremos prontos para responder e ajudar da melhor forma possível, ok? Shalom Leitra, paz e até mais. Deus te abençoe.